Fala galera, bem-vindos a mais um Mano a Mano. Aqui é o Wallace Lopes. Hoje eu vou confrontar duas seleções vice-campeões mundiais. A seleção da Holanda, vice-campeã em 2010, contra a seleção da Argentina, vice-campeã em 2014. Então vamos lá, vamos analisar e ver qual seleção era mais forte, qual jogador se desempenhou melhor dentro da Copa do Mundo. Antes de continuar, gostaria de pedir que deixasse seu like, caso curta o vídeo, se inscreva no canal. Estou trazendo os vídeos uma vez por semana, montando mano a mano, fazendo os estudos necessários para trazer as informações mais corretas. E me siga lá no Facebook para saber outras coisas mais. Muito obrigado a todos, vamos lá! Antes de começar, gostaria de informar alguns critérios. Vou utilizar o critério que eu gosto de utilizar, que é esses jogadores dentro da competição que eu estou analisando, ou seja, a Copa do Mundo ao qual cada um jogou, né? Que eu estou avaliando aqui. Então não é a carreira, não é se o jogador é o melhor do mundo ou coisa do tipo, é o que ele fez dentro da competição. Pois um cara que pode ser o melhor do mundo na temporada pode fazer uma Copa muito ruim. Então isso constantemente já aconteceu, então eu vou analisar o desempenho deles dentro da competição que eles fizeram para ajudar a sua equipe a chegar à grande final, se eles foram muito importantes, se eles foram menos importantes, então o embate será nisso. Então não terá tanto assim de gosto pessoal, de analisar carreira, e sim o momento deles dentro daquela competição, dentro dos 7 jogos da Copa do Mundo. Então a Holanda, claro, lá em 2010 e a Argentina em 2014. Só para ficar bem claro, esclarecer, pois daqui a pouco boto aí no comentário que eu escolhi tal jogador, que isso é um absurdo, que isso jamais aconteceria, mas aqui analisando bem os dados, né, o que eles fizeram para ajudar suas seleções, participação de gols, se eles foram artilheiros, se eles jogaram bem, se eles deram assistências para seus companheiros marcarem, lá na defesa se eles conseguiram realizar bons desarmes, tomar poucos gols, tudo isso vai ser contado aqui e vai ser avaliado. Então, só para deixar bem claro que os critérios são esses, que eles fizeram dentro das suas Copas do Mundo. Então vamos lá. O primeiro confronto que não é nivelado por cima, é entre Stekelenburg e Romero. São dois goleiros que não conseguiram se manter assim, no nível mundial lá em cima, no alto, né? Eles tiveram uma boa ascensão, mas não conseguiram se manter, tiveram uma queda brusca também. De quem é mais goleiro, eu acho que até o Stekelenburg tem uma envergadura maior, assim, é um goleiro bem alto, que eu acreditava até que poderia ter sido melhor goleiro na carreira, o que não aconteceu, mas aqui a análise é dentro da Copa. Dentro da Copa, a Argentina tomou um gol a menos que a Holanda, então muito parelho, muito equilibrado, até aí não disse nada. Os dois goleiros tiveram sua importância com boas defesas. O Romero também apareceu bem nessa Copa de 2014, ajudou bastante a Argentina. O desempate aqui é que o Romero ajudou bastante a Argentina a chegar à grande final na semifinal. Ele, na disputa de pênalti contra a própria Holanda, mas no caso a Holanda de 2014, ele conseguiu vencer, agarrou 2 pênaltis e levou a Argentina à grande final. Ou seja, ele foi figura importantíssima nessa campanha e principalmente ali na semifinal a levar a equipe até a grande final. O Stekelenburg foi importante, teve boas defesas, mas não teve nenhum momento assim tão marcante como uma disputa de pênalti, já que a Holanda não necessitou disso para chegar até a grande final, e na grande final acabou sendo derrotado na prorrogação, também não teve penalidade. Então aqui, por esse critério, já que ambos os goleiros foram relativamente bem, realizaram bem suas tarefas, tomaram até poucos gols, os dois, o Romero um a menos, mas isso também não é tão diferencial, mas o diferencial mesmo é ter se destacado na disputa de pênalti, na semifinal de Copa do Mundo, que é grandioso. Então aqui é Romero. O próximo embate é entre Van der Wiel, ou Wiel, como queiram, versus Zabaleta. Um confronto também não é tão alto nível assim. O Zabaleta até se destacava até naquela época, era do Manchester City, um jogador de renome na Premier League e tudo mais. Ambos são muito defensivos e não apoiaram muito as suas seleções dentro da competição em geral, não deram nenhum passe para gol, não fizeram nenhum gol, eram jogadores muito mais táticos, que ajudavam na marcação e liberavam o outro lateral, que geralmente era mais ofensivo. E é mais por esse caminho mesmo. Então, como não foram tão importantes,
eu vou para uma análise que o Zabaleta jogou todos os jogos da Copa do Mundo. Ele fez os 7 jogos, apesar de não ter apoiado muito ofensivamente, sempre muito seguro lá atrás, ajudou muito a Argentina defensivamente. O Vanderbilt também ajudou defensivamente, mas não atuou em 2 dos 7 jogos, ou seja, só atuou em 5. E eu também acho o Zabaleta mais jogador. Então, por isso tudo, aqui é Zabaleta por esses critérios mínimos, já que ambos jogadores foram bem discretos, atuaram bem taticamente, ajudaram a equipe defensivamente, ofensivamente não produziram tanto. Então, aqui é mais também por quem jogou mais e por quem é mais jogador. Então aqui é a Zabaleta. Na zaga, o miolo de zaga começa uma boa disputa entre Heitinga e Demichelis. É uma disputa também parelha. 2 zagueiros que não ajudaram assim tanto lá na frente, mas lá atrás foram importantes. O Demichelis não jogou todos os jogos da competição, então isso já traria ele a perder a disputa. Seria um demérito grande. Ele não atuou as 4 primeiras partidas, só as 3 últimas. Ele entrou nas quartas, atuou as quartas, as semi e a final. Até foi muito bem, só tomou gol quando ele esteve em campo para a Alemanha, o gol na prorrogação, que foi o gol que sacramentou a derrota da Argentina naquela final. O Heitinga atuou todos os jogos, então eu iria com certeza votar nele, por isso também, atuou todas as partidas, então tem muito mais relevância nisso, atuar os 90 minutos nas 7 partidas, mas tem um erro muito crasso na final, que é a expulsão. O Heitinga foi expulso no jogo contra a Espanha, na prorrogação, o jogo estava bastante equilibrado, então a expulsão do Heitinga foi de fundamental importância para a Espanha crescer e conseguir marcar o gol com o Iniesta e sacramentar a vitória. Então, e confirmar, claro, a vitória, pois com 1 a menos ficou difícil para a Holanda depois tentar reagir e essas coisas mais. Então, apesar do Demichelis ter jogado menos, o Heitinga teve um erro muito claro ao ser expulso e prejudicar sua equipe logo na grande final, o jogo mais importante. Então, por isso, avaliando essa característica em si, ambos os zagueiros foram bem dentro das suas participações nos jogos. Então, aqui vai ser Demichelis, muito pelo erro e pelo problema que causou a sua seleção, no caso o Heitinga. Então aqui é Demichelis. E para formar a dupla com Demichelis, temos outros 2 zagueiros, também não são de lá alto nível, Mathisen e Garay. Uma disputa que é muito parelha, também ninguém foi importante no setor ofensivo que pudesse ajudar na minha escolha. Ambos foram corretos, não prejudicaram suas seleções. Então aí já é um ponto. O Garay atuou todos os jogos dessa Copa do Mundo em questão, de 2014. Foi importante. A seleção argentina tomou menos gol. Então, é muito parelho, muito equilibrado. Acho que o nível dos zagueiros também é muito próximo. Não vejo assim muita discrepância de um zagueiro ser muito monstruoso acima do outro. Então, por equilíbrio técnico também ser parecido, ficou difícil a escolha. E aqui eu escolho o Garay por ter atuado todos os jogos e por a Argentina ter tomado pelo menos um gol a menos. Então, por ter tido um melhor desempenho defensivo, aqui eu vou de Garay. Não muita coisa, mas por pequenas características mesmo, e formar uma boa dupla já mais entrosada com o Demichelis. Então aqui é Garay, mas sem um critério muito, muito aberto, muito explorado. É um critério mais parelho aqui, só por ter jogado mesmo todos os jogos. O Mathisen, se eu não me engano, fica fora de uma partida, mas aqui é mais pela Argentina ter sido um pouco melhor defensivamente. E principalmente na fase ali mata-mata aguda, a Argentina tomou muito pouco gol. Já a Holanda tomou gols até bastante para uma seleção, que apesar de tudo fez muitos gols também. Então isso ajudou, mas defensivamente a equipe falhou ali na fase mata-mata, na fase de grupos até que passou bem, mas na fase aguda da competição acabou tomando muito gol. Já a Argentina foi o oposto, né? Ele tomou gols lá na fase de grupos e depois no mata-mata foi uma equipe bem segura defensivamente. Então, por isso eu dou o meu voto de confiança ao Garay, pois no mata-mata sempre a pressão aumenta e a Argentina aguentou bem, os seus zagueiros aguentaram muito bem. Então aqui é Garay. No outro lado, né, na outra lateral, à esquerda, temos o experientíssimo Van Bronckhorst, que disputou sua última temporada encerrando aí a Copa do Mundo de 2014. Depois disso ele se aposentou. E o Rojo, que depois disso foi para o Manchester United, né, devido à sua boa atuação dentro da Copa do Mundo. Aqui, antes de olhar os números, eu apostaria até no Rojo. Eu lembro que ele fez uma bela Copa do Mundo, surgiu assim uma surpresa e tudo mais. Hoje em dia ele joga até como mais zagueiro, mas naquela Copa do Mundo ele foi bem agudo, bem ofensivo, bem diferente do que atua hoje. O Van Bronckhorst também é a lateral até mais ofensivo, mais agressivo, mas claro, já tinha uma certa idade, então
Ele tinha seu apoio, mas não era tão voluptuoso como o Rojo era na Copa de 2014, mas jogava com a sua experiência também. E em números foi muito equilíbrio, mas tem um diferencial muito grande. O Van Bronckhorst marca um gol muito importante na semifinal contra o Uruguai. O gol classifica a Holanda para a final, então aqui o diferencial é esse. Um gol de suma importância. Ambos foram muito bem taticamente, ajudaram ofensivamente quando puderam, se destacaram. O Rojo com um pouco mais de volúpia por ser mais jovem. Mesmo assim, o Van Bronckhorst, com a sua experiência, ajudou muito a Holanda ali naquele setor, daquela lateral ali. E, além de tudo isso, o Van Bronckhorst marcou o gol contra o Uruguai, um gol muito importante, um gol muito bonito, que classificou a sua seleção para a grande final. Então esse é o pequeno diferencial, já que é muito equilibrado aqui os dois em números e tudo mais, em atuações. Então aqui vai ser Van Bronckhorst, muito por esse gol também, por ter ajudado muito sua seleção a chegar à grande final. Vamos para o meio-campo. Meio-campo uma boa disputa, De Jong versus Mascherano. O Mascherano, eu lembro, fez uma excelente Copa do Mundo, um jogador que se entrega o tempo inteiro, ajudou muito ali o setor defensivo da Argentina a tomar pouquíssimos gols, principalmente ali no mata-mata, nos jogos contra a Suíça, contra a Bélgica. Ele se matava em campo para conseguir segurar ali o ímpeto dessas seleções europeias. Foi muito importante, foi um dos principais jogadores da seleção argentina como um todo, e vivia talvez seu auge ali naquele momento, no Barcelona e tudo mais. Um jogador muito bom, contra o De Jong, que ficou mais marcado pela dura entrada no Xabi Alonso na final, aquele chute no peito que ele dá no Xabi Alonso, qual ele nem foi expulso e merecia, mas não tinha VAR naquela época e o juiz não viu essa entrada. Mas ele ficou muito mais marcado muito por esse lance do que como jogando pela Copa como um todo. Apesar de ter sido importante também. É aquele cão de guarda também, muito parecido com o Mascherano. Mas o Mascherano fez uma Copa para mim melhor, é tecnicamente melhor e foi muito fundamental para sua seleção. Ali muito no setor de defesa, ali segurando muito o rojão ali da seleção da Argentina. Então aqui é Mascherano muita coisa, não só pelo que fez na Copa, mas também como jogador como um todo. Segundo volante, temos Van Bommel e Biglia. Aqui é uma disputa até desigual, eu diria. O Van Bommel é muito mais jogador, foi muito mais jogador que o Biglia na sua carreira como um todo. Também fez uma boa Copa do Mundo, nada excepcional. É um jogador também mais defensivo, mas com uma boa qualidade de passe, de saída de bola. Apesar de ser bom marcador também, é forte fisicamente. Já era um jogador muito experiente. O Biglia ajudou sua seleção, deu uma consistência ali. Tinha outros jogadores que poderiam atuar talvez com mais qualidade do que o Biglia ali, mas ele se firmou, então ele conseguiu cravar seu nome ali. Não foi titular absoluto, mas depois que ele ganhou a posição não saiu mais. Então aqui o Van Bommel era um titular absoluto da Holanda, um jogador de muita confiança do seu treinador, muito experiente, sempre jogou em grandes clubes. O Biglia nem tanto, é um jogador de times mais médios, um jogador inferior ao Van Bommel, e não era titular absoluto, ganhou a posição por méritos, mas aqui vai ser Van Bommel por tudo também que ele ajudou a sua seleção, pela tranquilidade que ele deu ali naquele setor, já que atuar ao lado do De Jong, ele tinha que fazer mais a função de saída de jogo, então isso acabava tendo que sobrecarregar ele. O De Jong não tem essa qualidade toda de saída de bola. O Biglia já tinha o Mascherano, que tem mais qualidade de passe, de saída de jogo, muito por ter evoluído lá no Barcelona. Então, isso ajudava e facilitava o Biglia, além de ser um grande cão de guarda também o Mascherano, que dava uma proteção até a mais ao Biglia. Então, aqui vai ser Van Bommel, pelo que fez dentro da competição, da Copa do Mundo como um todo, também pelo jogador que é. Sempre foi e, para mim, sempre será melhor do que o Biglia. Então aqui é Van Bommel. E aqui uma bela disputa. Disputa maravilhosa aqui, né? Sneijder, da Holanda, versus o Messi. Lembrando, o Messi foi o melhor jogador da Copa do Mundo de 2014. O Sneijder não foi o melhor jogador da Copa do Mundo de 2010. Apesar de eu não achar o Messi o melhor jogador em 2014. Para mim ele não foi o melhor jogador, mas a FIFA, sei lá, tem votos que eu contesto bastante. O Sneijder, até ele não ganhar a votação de melhor jogador daquela competição, até eu aceito até mais do que o Messi ganhar ali em 2014, já que em 2010 houveram muitos jogadores que se destacaram, né? O David Villa, da Espanha, artilheiro muito importante na Espanha, praticamente marcando todos os jogos, então um jogador que se destacou muito. Tinha o Iniesta também, que ajudava muito a seleção da espanhola ali, fez o gol do título e tudo mais, e era um belo articulador. Mas quem ganhou foi o Forlán, do Uruguai, né?
também fez uma bela Copa do Mundo, ajudou muito sua seleção a chegar onde chegou, até foi uma surpresa, ninguém esperava muito do Uruguai naquela Copa do Mundo, e o Furlan fez uma bela atuação dentro da competição, e foi muito importante. Então, o Sneijder também estava nesse bolo para mim. Então, ficaria difícil apostar em quem se destacou realmente, quem mereceu o prêmio. Então, acho que nas mãos lá do Forlan, não achei nada absurdo. Mas o Sneijder fez uma excelente Copa do Mundo, uma excelente temporada. Para mim, o Sneijder era para ter sido eleito o melhor jogador do mundo naquela temporada, naquele ano, onde ele foi campeão da Liga dos Campeões com a Inter de Milão e fez uma bela Copa do Mundo, levou a sua seleção ao vice-campeonato mundial. Então, acho que ali merecia muito o título. A Inter ganhou também campeonato italiano, Copa da Itália. Então, ele foi muito importante no seu clube e na seleção. Ele era o camisa 10, o craque do time e o melhor jogador. E foi, dentro da competição, o cara que carregou a Holanda praticamente, não sozinho, mas de uma forma muito ímpita, muito boa, levando sua seleção à grande final. O Messi não ajudou tanto assim, né? Muita gente contesta as atuações do Messi na seleção argentina. Então, em números, pela análise fria e crua dos números, né? O Sneijder tem uma participação de gol a mais do que o Messi, então é muito parelho, é muito próximo. Isso não seria relevante para mim se fosse somente os números frios e crus, mas a importância desses números aonde foram feitos, né? O Messi se destaca muito ali na fase de grupos, ele praticamente seus números totais são ali, e também uma participação ali nas oitavas, e para por aí. Não tem muita relevância dali para frente. Já o Sneijder, na fase de grupos, ele faz uma fase de grupos até discreta, tem apenas uma participação, se eu não me engano, dentro da fase de grupos, assim, em gol, mas das oitavas em diante, ele participa muito de gols, assistências o tempo inteiro. Então, por tudo isso, por ter sido muito mais decisivo na fase aguda da competição, da Copa do Mundo, por naquele ano o Sneijder ter sido muito importante para as equipes e para a seleção como um todo, para mim mais importante do que o Messi, apesar do Messi ter feito também números impressionantes, como sempre faz, né? Toda a temporada do Messi são números estratosféricos, então fica difícil competir em números assim na individualidade com o Messi, é bem desigual essa competição em números, mas em ajudar sua equipe a conquistar os objetivos, o Sneijder conseguiu isso melhor do que o Messi. Lembrando que aqui não é o Messi de 2010, é o Messi de 2014. O Messi de 2014 não fez uma Copa do Mundo tão boa, como eu falei. Então aqui é Sneijder por ter sido mais decisivo e mais importante para sua seleção em um momento mais definitivo ali, né? No momento mais agudo, o Messi meio que sumiu ali nas quartas, na semi, na final. Não foi tão importante para a Argentina, não conseguiu ter essa liderança e essa liderança técnica, principalmente, para conduzir a Argentina de um modo mais brilhante, né? A Argentina se arrastou bastante ali e chegou à final por méritos, mas bem arrastada. A Holanda teve dificuldades, muito defensivamente falando, mas ofensivamente a equipe foi muito bem e isso vai mostrar daqui para frente no mano a mano o porquê disso, né? Foi muito bem ofensivamente e merece aqui o Sneijder estar na seleção e não o Messi. Apesar de um ter sido o melhor da Copa dele e outro não, mas apesar disso, os números do Sneijder são melhores do que o Messi em uma fase mais aguda da competição. Então aqui é Sneijder. Outro belo confronto, Arjen Robben e o Di Maria. O Di Maria, para muitos, foi o melhor jogador, né, da Argentina na Copa de 2014. Né, oficialmente não foi, mas para a torcida, assim, né, pessoas da imprensa e tudo mais apostavam mais nele. Ele está aqui, apesar de não ter jogado a grande final, né? Muita gente sente falta do Di Maria naquela final, que poderia talvez ter dado o título à Argentina diante da Alemanha, se ele tivesse em campo, ele vinha jogando muito bem. Apesar de tudo isso, os números dele são muito discretos. Ele tem apenas uma participação em gol. É uma participação importante, mas mesmo assim é uma só. Claro, ele correu, ele se entregou, ele foi muito importante taticamente para a seleção, mas em números foi bem pobre. Já o Robben, além de se entregar taticamente, foi muito importante, causou a expulsão do Felipe Melo contra o Brasil naquele jogo ali que acho que o brasileiro se lembra, né, de algumas falhas que tiveram ali na vitória da Holanda contra o Brasil. O Robben meio que ajuda nisso. E tem números também muito melhores que o Di Maria em gols, em assistência, na fase aguda da competição também. Eu tiraria um pouco de ponto dele por ele ter perdido um gol claro na grande final, diante do Casillas, que o Casillas pega ali com o pé, com a perna mais ou menos ali, aquela bola. Então isso, claro, tira um pouco de pontos do Robben, mas mesmo assim a sua importância para a caminhada da Holanda
a sua participação em gol foi muito mais decisiva do que o Di Maria, apesar do Di Maria ter jogado muito e ajudado sua seleção de outras formas, né? Marcando, se entregando, correndo, lutando, mas o Robben, além de fazer isso, ajudou também com gols e assistência em sua maior parte. Então, aqui é Robben por tudo que fez na competição e perdeu um pouco de ponto comigo na final por ter perdido aquele gol. Mesmo assim, ele ganha. Então, aqui é Robben. Do outro lado do campo, né, do lado esquerdo, temos o Quit, ou Kite, como queiram, enfrentando o Lavezzi. Aqui também não há muita disputa. O Lavezzi não foi muito importante, não fez uma boa Copa do Mundo. Deixou a desejar, eu gosto muito desse jogador, mas apesar disso ele não conseguiu render o que poderia render, tecnicamente falando. E o Quit foi muito importante, é um jogador muito bom taticamente, ele recompõe muito bem, ele ajuda muito a seleção da Holanda nesse quesito, né? Que em 2014 ele virou até um ala, né, naquela competição, mas em 2010 ele era um ponta, um cara bem mais ofensivo, e também em números é muito mais importante, ajudou bastante a Holanda, que marcou muitos gols naquela competição, e o Kite ou Quit também foi muito bem nessa competição. Então aqui não vai ter disputa dentro da competição como um todo da Copa do Mundo. O Quit foi muito melhor em 2010 do que o Lavezzi em 2014. Então aqui não há disputa, é Quit ou Quite, como queiram, muita coisa. E lá na frente, a disputa entre Van Persie e Higuaín. Disputa de belo centroavante, né? Muita gente não gosta muito do Higuaín, mas ele sempre atuou em grandes clubes da Europa. Jogador que sempre foi artilheiro por onde passou. Mas fica marcado, né, por tudo que ele não fez na Copa do Mundo. Ele tem um gol muito importante, que classifica a seleção argentina diante da Bélgica, se eu não me engano, ou contra a Suíça. Eu acho que contra a Bélgica ele marca o gol que classifica, o gol da vitória. Mas na grande final ele perdeu oportunidades impressionantes que fizeram falta. E se não fosse aquelas oportunidades, talvez também a Argentina pudesse ter se sagrado campeã. O Van Persie fez também uma Copa mais discreta do que poderia ter feito, não participou tanto assim de gols. Ali do setor ofensivo foi o menos participativo, o que menos se destacou na Copa de 2010. Se esperava muito dele, ele é o maior artilheiro da seleção holandesa, então um jogador de técnica, de classe, né? Mais do que o Higuaín. O Higuaín é mais um finalizador, um goleador, mas é mais tranquilo, assim, é um jogador mais brigador. Já o Van Persie é mais técnico, mais talentoso. Então aqui, por ambos terem se destacado muito pouco, o Van Persie também tem uma participação importante no jogo decisivo ali na fase mata-mata também. O Higuaín fez um gol que classificou a Argentina, então no quesito de decisão, ambos também estão iguais. O que desempata aqui foi o desfecho, né? O Higuaín foi muito mal diante da Alemanha e prejudicou sua seleção ao perder aqueles gols praticamente feitos, né? De cara a cara com o Neuer. Ele acabou chutando daquela maneira, né? De formas bizonhas. Então aqui vai ser Van Persie muito pelo que o Higuaín não fez na grande final. Se ele marcasse aqueles gols, talvez nem tivéssemos essa disputa aqui, né? Mas ainda assim, essa é a análise fria e crua, e o Higuaín deixou a desejar no jogo mais importante. O Van Persie também sumiu, mas não teve essas chances tão claras como o Higuaín teve em 2014. Então por isso aqui eu voto do Van Persie para completar a minha seleção. Então é isso, esse é o desfecho. Ficou 6 para a seleção holandesa de 2010 e 5 para a seleção argentina de 2014. Vamos à escalação. No gol temos o Romero, da Argentina. Na lateral direita temos o Zabaleta. No miolo de zaga, a dupla argentina, Demichelis e Garay. E na lateral esquerda, Van Bronckhorst. Já no meio campo, Mascherano ali como primeiro volante, Van Bommel como segundo e Armando ali como camisa 10, articulador, Sneijder. Na ponta direita temos o Arjen Robben, ou só Robben. Na esquerda, o Quit ou Kite. E lá na frente, Van Persie. Essa é a seleção. Dá para ver bem que a seleção da Argentina teve melhores jogadores na defesa do que no ataque. A Holanda marcou muitos gols naquela Copa, se destacou bastante ofensivamente. Então, seus atletas no ataque superaram os argentinos e por isso estão aqui na minha seleção, por tudo que fizeram dentro daquela competição, uma bela competição por sinal. Então ficou assim minha seleção, e se fosse para escolher o treinador, eu até escolheria o treinador da Argentina, né, o Saavedra, por tudo que ele fez com uma seleção talvez que não se esperava tanto, apesar de jogar aqui na América do Sul e tudo mais, mas eu acho que faltava um pouquinho ali defensivamente, principalmente a Argentina.
nunca teve grandes zagueiros, não tinha assim, um goleiro tão de renome mundial, e mesmo assim conseguiu fazer uma equipe bem equilibrada, bem competitiva e fazer uma bela competição como um todo. Até me surpreendeu chegando à grande final, eliminando a Holanda ali, que para mim era a favorita em 2014, na semifinal. Então, acho que por tudo isso eu escolheria o treinador argentino. Mas é isso aí, ficou a minha seleção, 6-5 para a Holanda, acho que está de bom tamanho. Algumas surpresinhas na escalação, olhando o desempenho deles dentro da competição, mas é assim mesmo. Então agradeço muito a todos. Deixa o like caso tenha curtido, se inscreva no canal, me siga lá no Facebook. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.